Lucas capítulo 4, gente, por favor. A gente está conversando aqui sobre valores cristãos. A gente está num momento em que tem muito se falado sobre valores cristãos, valores judaico-cristãos, valores nessas expressões aí, valores bíblicos. Então a gente está querendo olhar para a vida de Jesus, para os evangelhos que registram a vida de Jesus, de fato, quais foram os seus valores? A partir daquilo que ele falou, a partir daquilo que ele fez, a partir do seu modo de vida. Porque, de fato, Jesus é a pessoa a quem seguimos. É a palavra de Deus encarnada. E é a partir dele que nós temos que olhar para toda a Escritura. Há muita coisa que foi construída na história do cristianismo, boas e ruins. Há muita coisa que é dita a respeito de Jesus ou a respeito da fé cristã, boas e ruins também. Então a gente quer ir para a fonte, a nossa fonte é a Escritura. O que de fato Jesus disse. E vamos prestar atenção também no que Jesus não disse. Esse é o exercício que eu tenho feito para essa série. O que Jesus disse? Sobre quais assuntos Jesus falou? Como é que ele agiu em tais circunstâncias? E me inculca também. Por que Jesus não disse nada sobre isso ou sobre aquilo? Por que ele silenciou sobre algumas coisas? Vamos pensar juntos. Então vamos lá para a tentação de Jesus. Vamos falar sobre batalha espiritual, Lucas capítulo 4. Por ocasião da nossa celebração, agora somos mais batistas do que nunca, porque entramos oficialmente. Teve até coral ontem aqui, gente. Aqui estava uma igreja tradicional total. Alguém disse que nós voltamos a alguns séculos. Ontem fomos uma igreja tipo século XVIII, XIX, assim. Hoje a gente voltou para o XXI. Mas está tudo certo, esse é o balanço. Eu escrevi um pequeno artigo nesse livro, que pensam os líderes batistas, e eu escrevo sobre os princípios batistas. É uma reflexão bastante breve. Se você quiser, você pode ter acesso facilmente. Não precisa nem comprar, você leva emprestado. Só que eu tenho um, então você leva e devolve para o outro levar depois. Mas se você quiser comprar, talvez eu tenha uns 2 ou 3 exemplares aí. Sobre isso, tem vários textos e um pequeno texto meu que eu digo. Eu tenho muito orgulho das minhas origens pentecostais, mas eu digo também por que eu me tornei um batista. Para mim, de fato, são pelos princípios com os quais eu me identifico e com os quais eu caminho. Mas vamos lá. Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas no capítulo 4, versículo 1. O texto sagrado diz assim. Eu vou ler uma versão mais tradicional aqui, tá, pessoal? Que é a que está aqui. Essa aqui é a revista e corrigida. Almeidão das antigas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que mandará os seus anjos
acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus respondeu, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, transforma-nos, Senhor, por meio do poder da Tua palavra, que age em nós, com Teu Santo Espírito. Amém. Tentação de Jesus, um momento emblemático. E a gente sabe que é bastante emblemático, não só porque tem toda essa conversa de Jesus com o diabo, mas porque está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Essa é uma coisa interessante também quando você vai estudar os evangelhos. O que está escrito num evangelho só? E o que está escrito nos 3 evangelhos? Repetindo a mesma história, como quem dá ênfase, de fato. E esse momento tem essa conversa de Jesus com o diabo. Lembra até a conversa de Deus com o diabo lá no livro de Jó, né? Uma coisa que a gente não pode negar é que existe uma batalha espiritual. De fato ela existe. Existe uma realidade espiritual chamada Reino de Deus, e existe uma oposição ao reino de Deus. O reino das trevas, a ação do maligno, aquele que veio matar, roubar e destruir. A gente não pode perder de vista essa realidade. Eu não sou um cara que fica procurando demônio em tudo quanto é lugar, né? Lembro da época que essa coisa da batalha espiritual chegou forte aqui no Brasil. O CD, o disco da Xuxa ao contrário, e dava negócio não sei das quantas. Alguém disse que o CD da Xuxa do lado certo já era ruim, ao contrário só podia ser do diabo mesmo, né? Porque imagina só uma coisa dessa. Mas teve muitos exageros, muitas loucuras, muitas viagens, né? Eu joguei o meu CD do Bob Marley fora, por conta dessas conversas malucas, porque eu tinha ganhado, aí depois que eu ouvi umas pregações dessa aí, dei meu CD do Bob Marley, me arrependo até hoje. Mas agora também ninguém usa CD, então já não importa mais, né? Mas na época era um bem precioso e caro, né? A época que o CD era caro. Mas enfim, essas foram alguns exageros da chamada batalha espiritual, né? Com a repercussão aí de algumas referências, né? Como Neuza e Tioca. Alguém até disse que o filme preferido da Neuza e Tioca é Procurando Demo, né? Que ela via demo e tudo quanto é coisa e tal. Tem essas doideiras aí. Mas eu acho até que é gente séria, gente crente, só que dá umas exageradas assim. Não é nosso caso. A gente não está nessa coisa de ver demônio em tudo quanto é lugar e de achar que tem demônio aqui, demônio ali, demônio acolá, e principalmente ficar com medo deles. Não é nosso caso. Até porque nós aprendemos que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, se houver um demônio contra o qual a gente luta, a gente tem que mandar embora em nome de Jesus. Agora, também nós não somos daqueles negacionistas, para usar uma palavra do nosso tempo, que descrê da realidade espiritual, que acha ou que invalida a realidade espiritual, achando que a nossa fé é uma fé só racional, é só sobre aprender a ler a Bíblia, aprender e decorar algumas doutrinas e segui-las. Não. Nós temos que considerar, sim, uma realidade espiritual da qual a gente não vê, mas que ela existe. Existe opressão espiritual. Existe uma força maligna que quer matar, roubar e destruir. Existe uma força que quer atentar contra a vida. Existe uma força que quer resistir e atentar contra a igreja. Existe uma força que quer resistir e atentar contra a nossa própria vida em diversos aspectos. E essa força se revelou a Jesus, e Jesus resistiu a ela. Jesus tinha sido batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto.
para passar um período com Deus. Isso era uma prática comum. Ir para o deserto, orar, essa coisa do silêncio, da solitude. É dessa tradição de ir para o deserto que vão nascer os mosteiros. Esse ambiente do silêncio, da devoção, da oração. E Jesus vai para o seu mosteiro, que na época não era mosteiro, era simplesmente um deserto. E aí, tendo fome, porque ele jejuou 40 dias, o diabo se aproveita. Então a primeira coisa é que o diabo, ele não habita em nós, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus, mas ele quer se aproveitar das nossas fraquezas. E logo, Jesus tendo fome, o diabo quis se aproveitar disso. Agora, se o diabo quis se aproveitar da fraqueza de Jesus, imagina da nossa. E aí Jesus, tendo fome, o diabo aparece para ele e diz para ele: olha, se você é de fato o Filho de Deus, por que você não transforma a pedra em pão? E o diabo vem com uns questionamentos meio capciosos assim. Jesus tinha acabado de ser batizado, e no batismo uma voz do céu bradou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa foi a voz que bradou do céu a respeito de Jesus. Ora, Deus tinha acabado de dizer: este é meu Filho amado, você é meu Filho amado. E o diabo lança esse questionamento: se você é o Filho de Deus, questionando o que o próprio Deus tinha acabado de dizer. Uma das coisas que o maligno quer fazer é corromper a nossa identidade, é corromper de fato quem somos. Por quê? Ele quer corromper quem somos? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos também filhos amados de Deus. E com isso nós queremos e buscamos parecer com o nosso Pai. E o que o diabo quer? O diabo quer questionar essa nossa identidade. O diabo não nos quer parecidos com Deus. O diabo não nos quer como filhos amados de Deus. O diabo nos quer como criatura qualquer. O diabo nos quer parecidos com Ele, cooperantes com Ele, que vem matar, roubar e destruir. Mas a nossa identidade não é essa. A nossa identidade é que somos filhos amados de Deus. E Jesus entra na história para nos colocar de volta nessa conexão plena com Deus, de onde nós viemos, de onde nunca deveríamos ter saído. Então tudo que nos aproxime de Deus, que nos coloque em conexão com Deus e afirme a nossa identidade como filhos amados de Deus, é que nós temos que buscar. Nós somos filhos amados de Deus. Isso está na raiz da nossa identidade. A gente não pode se esquecer. Assim como nós temos que abraçar os nossos filhos e dizer: você é um filho amado. Eu te amo, meu filho. Você tem segurança aqui no seu pai. Você tem segurança aqui na sua mãe. Você tem o nosso amor, e você tem o nosso amor incondicionalmente. A sua identidade tem a ver com essa nossa história e é afirmada nesse nosso amor. E a boa notícia do Evangelho é exatamente essa reconexão, de que Deus nos ama e vem ao nosso resgate, vem na nossa direção. O Evangelho não é um movimento do homem em direção a Deus, mas é um movimento de Deus em direção ao humano. E tudo que o diabo quer é nos distanciar de Deus, e muitas vezes questionando a nossa própria identidade, do tipo: será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é de fato um filho amado por Deus? Será que Deus de fato se importa com você? Será que Deus de fato está do seu lado ou Ele está contra você? Esse é um sentimento que às vezes a gente pode ter no momento de tentação, no momento de angústia, no momento de aflição, de achar que Deus está contra nós, de achar que Deus não está do nosso lado, de achar que Deus não nos quer como filhos amados, porque a gente não está bem,
porque a gente cometeu alguma falha, algum erro, ou simplesmente a gente está aflito e isso nos dá uma sensação de desamparo. E é normal a gente ter sensações de desamparo. Nessa fase de paternidade é muito interessante observar isso. O quanto o bebê, o nosso Estevão, tem algumas sensações de desamparo de vez em quando. Chora todo dia que eu deixo ele na escolinha. Eu sei, é uma sensação de desamparo, eu deixo ele lá e vou embora. Ele chorava já quando ele saía de casa, que ele deixava a mãe. Agora ele já não está chorando mais, agora ele já está tchauzinho para a mãe e tal, não sei o quê, vai comigo. Mas quando eu deixo ele lá, ele chora. Ele tem uma sensação de desamparo, mas essa sensação não é real. Porque eu levo e depois eu busco. E eu sei porque ele está sendo cuidado, como ele está sendo cuidado. Mas para ele é real, para ele é a sensação de desamparo. Mas o que eu faço? Eu tenho que afirmar que ele não está desamparado. O papai te ama, o papai vai deixar você aqui, e daqui a pouco o papai volta para te buscar. Você não está desamparado. Você está no momento um pouquinho mais distante. Mas nós não estamos separados, nós não estamos desconectados, e principalmente, você não está desamparado. Ora, é assim. Nós podemos ter sensações de desamparo e de distanciamento de Deus. Mas não estamos desamparados, não estamos soltos do mundo. Deus é o nosso Pai. E Ele nos ama. Como um bom pai, uma boa mãe, ama o seu filho. Aliás, Deus usa a figura da mãe em Isaías, né? Pode uma mãe desamparar o filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é uma promessa divina para nós. Então, mesmo que o diabo lance flechas na direção e nesse sentimento nosso de desamparo, Deus está conosco. Deus nos ampara sim, mesmo que momentaneamente a gente esteja com fome, mesmo que momentaneamente a gente esteja nos sentindo enfraquecidos, que era o caso. Então Jesus responde dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Ou seja, eu sou filho amado de Deus e Ele me sustenta. Eu não preciso servir ao diabo para ter o sustento de Deus. Eu não preciso fazer algo que venha do maligno para que Deus me abençoe. Não, Deus me abençoa, pronto, acabou. Porque Ele é meu Pai, só por isso. Inclusive, muitas bênçãos de Deus eu recebi e não dizia respeito a nada sobre o que eu fiz. Aliás, sobre o que eu fiz ou sobre o que eu mereço, seria muito ruim para o meu lado fazer esse jogo de merecimento com Deus. Mas Ele me ama, e Ele é bom e sabe amar. Aí o diabo não para, né? Ele continua insistindo. E ele leva Jesus para um alto monte, mostra os reinos desse mundo. Imagina, riquezas, poder, fama, glória. E diz: eu vou te dar tudo isso aqui, porque eu tenho. O mundo jaz no maligno. Eu tenho. E eu vou te dar tudo isso. Basta você, prostrado, me adorar. Vou te dar todos os reinos do mundo. A gente está num momento de muita confusão política e religiosa. E parte dessa confusão é porque o pessoal está com sede nos reinos desse mundo. O pessoal está com sede nos poderes deste mundo. O pessoal está mais atento, parece, à voz do diabo do que à voz de Deus. É o diabo que diz: eu vou te dar tudo se você me adorar. Não é Deus. Isso aqui é o diabo. O diabo é que promete riqueza, poder e glória de uma hora para outra. Esse é o diabo, não é Deus. Deus nos promete paternidade, Deus nos promete presença, Deus nos promete amparo, socorro bem presente na hora da angústia. Deus nos promete salvação.
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, foi entregue para que nós nos salvemos. Deus nos promete perdão dos pecados. Deus diz que nós somos perdoados por meio de Jesus Cristo. Isso é que Deus nos promete. Mas Deus não nos promete riqueza. Deus não promete glória. Deus não promete poder. Deus não promete cargos. Deus não promete posições de honra nesse mundo. Isso quem promete é o diabo. Então quando eu vejo um pastor assim prometendo muita coisa, eu digo, essa conversa não é em nome de Deus. Quem fez esse tipo de promessa foi o diabo, não foi Deus. Tem que saber ler a Bíblia. Está na Bíblia, mas não está na boca de Deus, está na boca do diabo. E a gente precisa discernir isso. Discernir o que Deus promete e o que o diabo promete. Porque o diabo também tem suas promessas. Também tem suas propostas. E parte da proposta demoníaca é isso. É poder, é glória, é honra aqui nesse mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque essa sede, essa gana por querer muito dinheiro vai levar alguém para o buraco. Há um texto do C.S. Lewis que era uma correspondência com uma amiga dos Estados Unidos. E C.S. Lewis se correspondia com ela, e ela passou por um momento de dificuldade financeira. E C.S. Lewis estava numa fase que tinha grana, era professor de universidade importante, já vendia muitos livros. E aí ele ofereceu uma oferta, um empréstimo, algo assim, para aquela amiga. E aí ela quis recusar. E ele falou, não, receba, por favor, eu quero te ajudar. E ela disse na correspondência, olha, vejo que você é um homem muito abençoado por Deus. Porque você tem muitos recursos. E ele responde, não considere isso sinal de bênção. Talvez essa minha condição financeira seja a maior das minhas tentações. E por isso, eu preciso te abençoar. C.S. Lewis diz que a sua conta bancária, a sua condição financeira, não era necessariamente o sinal da bênção de Deus, mas poderia ser, na verdade, a grande tentação com a qual ele tinha que lidar. A tentação de ter muita grana. Olha, essa visão do Evangelho, essa visão da bênção de Deus. É lógico que os recursos financeiros fazem parte da bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos dele. Nós temos que pagar nossos boletos, nós temos que viver, nós temos que comer, nós temos que vestir. Mas se a gente colocar toda a nossa energia e a nossa força nisso, a nossa vida vai dar errado. Se a gente focar a nossa vida em ganhar dinheiro, em ficar rico, a nossa vida vai dar errado. Porque necessariamente nós vamos atropelar pessoas. E nós vamos nos esquecer da família, dos amigos, da igreja e de Deus. Enfim, de buscar dinheiro. Porque é isso que uma pessoa apaixonada por dinheiro faz. Esse não é o caminho de Deus para nós. Essa é uma tentação para nós. Essa é uma tentação com a qual a gente deve lidar. E tentação é aquela coisa que a gente lida prestando muita atenção. Tentação, eu comparo tentação a uma granada. Que ela está aqui com a gente e a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente soltar esse pino, vai explodir. E vai explodir a gente, ou vai explodir alguém do lado de lá. Então, se ela está conosco, a gente tem que
cuidar com muito cuidado, prestar muita atenção e ter uma distância de segurança para a gente não cair nesse buraco chamado tentação. E Jesus responde: não, eu só adoro a Deus, porque também está escrito. E aliás, o diabo também cita texto bíblico, né? É por isso que o John Stott diz que uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, é uma mente que pensa e age biblicamente. Uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, é uma mente que pensa e age biblicamente. Porque citar versículo, o diabo também cita. Então não entra nessa conversa de gente que está citando versículo por aí. E aí Jesus diz: eu só adoro a Deus. Vai-te, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu tenho dito isso aqui, que uma grande vantagem do monoteísmo é que a gente só precisa adorar um Deus só. E que todo o restante que se aproximar e se apresentar como Deus é falso. Pronto, simples assim. Se nós temos um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, qualquer outra pessoa, ou coisa, ou projeto, ou ideia, ou ideologia, ou que queira se assemelhar com Deus, é falso. Porque só tem um Deus verdadeiro. É ídolo. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o mercado, pode ser um governo, pode ser um partido, pode ser uma ideologia, pode ser um presidente, pode ser um candidato a presidente, pode ser qualquer coisa. Se ele se assemelhar com Deus, é a resposta que nós temos de que ele é um ídolo, de que ele é um falso Deus, é um Deus de D minúsculo. Porque só existe um Deus de D maiúsculo. Só existe um Deus a quem nós prestamos honras, glórias e louvor, a quem nós nos ajoelhamos, a quem nós adoramos, a quem nós cantamos, a quem nós louvamos, a quem nós oramos. É Deus, o Criador soberano do céu e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou para morrer e ressuscitou por nós, e o seu Espírito Santo que age dentro de nós. Ponto, acabou. Não tem outro Salvador senão Jesus Cristo, o Senhor. É só Ele. Mas aí o diabo, mais uma vez, não se cansa, leva ele para Jerusalém, coloca ele sobre o pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e diz: tá bom então, se você é o Filho de Deus, mais uma vez questionando na sua identidade, te joga daqui para fora. Joga lá para fora, porque está escrito que Ele mandará os anjos para te guardar e tal. E Jesus respondeu e disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou vendo que o pessoal às vezes está brincando com Deus. Está tentando a Deus. Que o pessoal está usando o nome de Deus em vão. Que o pessoal está colocando muita coisa em risco, dizendo: mas Deus vai me guardar, Deus vai resolver tudo. O pessoal está atropelando meios, justificando com os seus fins a respeito de Deus. Não é assim. Não é assim o Evangelho. Jesus Cristo não conquistou poder e não poderia conquistar poder a partir das promessas do maligno, de forma tão fácil. Jesus Cristo não se colocou em altíssimo risco só porque era o Filho de Deus. Ele não ousou tentar a Deus. Sabe, Deus nos deu inteligência. Alguém já disse que não é porque Deus usou uma mula que a gente tem que ser uma. Ele não deu inteligência.
Deus nos deu capacidade intelectual. Volto para o John Stott, quando tem um livrinho dele que é Crer Também é Pensar. Que ele diz, a fé não passa por aqui nem por aqui, a fé passa por aqui. Deus não arranca o seu cérebro para te pôr fé. Deus quer que você use o seu cérebro com a fé. Não precisamos separar uma coisa da outra. Então tem coisa que às vezes algumas pessoas fazem que é pura burrice, tanto termo, ou pura imprudência, ou coisas das quais, não, mas isso aqui eu vou fazer e está na mão de Deus, depois eu oro e está tudo resolvido. Não, está tudo resolvido no sentido da salvação, porque Jesus resolveu tudo na cruz. Agora, não está tudo resolvido da perspectiva das suas decisões financeiras, não está tudo resolvido a respeito das suas decisões amorosas, não está tudo resolvido a respeito daquilo que você decide com a sua vida, na sua profissão. Isso não está tudo resolvido. Isso depende muito das suas decisões corretas, espero, com prudência, com inteligência, buscando a sabedoria bíblica para cada decisão. É verdade que às vezes a gente sofre pela decisão do outro, também é verdade, existe esse grau de aleatoriedade. Você está numa empresa, você está fazendo bem o seu trabalho, a empresa quebrou, faliu, tem a ver com a decisão do outro, com a gestão do outro, e aí beleza, você vai ter que procurar outro lugar para trabalhar. Não tem a ver com a sua decisão. A sua decisão foi de estar ali e dar o seu melhor. Agora, tem muita coisa que é sua decisão. E às vezes a gente quer viver uma falsa espiritualidade, porque é falsa espiritualidade, abrir mão da própria vida e colocar nas mãos de Deus, do tipo, Deus resolve para mim. Não, Deus resolve para nós aquilo que a gente não daria conta de resolver. O que a gente não dá conta de resolver? A nossa salvação. A nossa salvação a gente não dá conta de resolver. O problema nosso com o pecado a gente não dá conta de resolver. Então Deus resolveu por nós. Deus mandou seu Filho para resolver aquilo que a gente não podia resolver. Agora tem coisa que a gente tem que resolver. Tem coisa que a gente tem que votar. Tem coisa que a gente tem que decidir. Tem coisa que a gente tem que levantar cedo e trabalhar. Que isso a gente tem que ir. O pessoal fala assim, Deus põe governos e Deus tira governos. Sim, na realidade do Israel antigo. Na realidade da democracia, nós votamos nos governos. O jeito de Deus pôr e tirar governo chama-se democracia, voto. E isso está na nossa mão. E a gente decide. Nesse ou naquele. Simples assim. Nossa responsabilidade, nosso dever cívico, moral, e por aí vai. Deus é o Senhor soberano da história, é verdade, mas existe boa parte da história que está na nossa mão, porque Deus nos deu autonomia, nós não somos fantoches, nós não somos robôs, Deus não desenhou destinos para nós, no sentido de controlar cada passo da nossa vida. Não, nós somos seres autônomos, no sentido da decisão, no sentido da governança da nossa própria vida. O que Deus definiu na história é o final da história, o desfecho da história, a salvação, aquilo que a gente não dá conta. Mas tem um monte de coisa que a gente dá conta sim, que está na nossa mão sim. Você sabe que quando eu era pentecostal, eu achava que Deus ia arrumar uma mulher para eu casar, acredita? Eu achava isso. Aí depois eu vi que Deus não ia chavecar ninguém por mim, não, era eu mesmo. Aí eu comecei a ficar mais esperto, mais de olho, né? Já que Deus não vai chavecar ninguém por mim, vai ter que ser eu mesmo, né? Então vamos à luta, companheiro. E olha, acho que deu certo.
Essa semana a gente celebra 10 anos de casamento. Graças a Deus. Ó, vai ter até viagem. Com a sogra, olha só. Quem é que leva a sogra para celebrar 10 anos de casamento? Meu Deus. Eu me surpreendo comigo mesmo. Mas a minha sogra é uma bênção. Não posso reclamar da minha sogrinha, não. Ela deve estar assistindo a gente, inclusive, que ela assiste. Mas essa coisa de que a gente é muito espiritual quando a gente diz que Deus está no controle de absolutamente tudo e vai fazer tudo. Jesus diz assim: não tenta o Senhor teu Deus. Deus já tem muita coisa para fazer. Ele não vai te arrumar namorado. Não vai, ele tem bastante coisa para resolver na vida. Tem muita coisa que está na nossa mão, que é a nossa responsabilidade. Bom, e qual é o limite daquilo que está na mão de Deus e daquilo que está na nossa mão? Não sei. Porque tem gente que fala que Deus arruma até vaga no estacionamento do shopping para elas. Que ela ora e Deus arruma a vaga. Eu falo, seu Deus está bem desocupado, mas tudo bem. Eu não acredito nisso. Mas pode ser que na experiência da pessoa ela acredite. Ok. Porque essa linha da soberania de Deus e da responsabilidade humana não é muito clara mesmo. Essa linha da intervenção de Deus, qual é o limite da intervenção de Deus na minha história e o que tem a ver com a minha própria responsabilidade, isso também não está muito claro assim. Tem zonas cinzentas nessa história e nessa relação. Então, eu gosto de uma frase famosa, meio clichê, mas que faz sentido, que é: ore como se tudo dependesse de Deus. Na sua oração, você pode pôr tudo na mão de Deus, até a vaga do estacionamento do shopping. Tudo bem. O Espírito Santo diz que intercede por nós, porque a gente não sabe nem orar mesmo. Então. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque no final você não sabe o que depende de Deus e o que depende de você. No limite, lá na frente, eu sei que o que depende de Deus é a nossa salvação. E Ele operou em Cristo. Agora, todas as outras coisas da nossa vida sentimental, financeira, da nossa criação de filhos, dos rumos da nossa democracia, da igreja que a gente congrega, a gente não sabe exatamente o que vai ter a intervenção divina, o que é a responsabilidade nossa, o que está entregue para nós e o que está nas mãos de Deus. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que Deus nos deu. Nossa capacidade intelectual, a observação do que está na nossa volta, a nossa capacidade de interpretar e entender a Escritura Sagrada e entender quais são os princípios que a Escritura Sagrada já nos disse, para a gente seguir. Porque também a nossa maturidade espiritual, e a gente começou aqui um processo com os líderes da igreja, de um discipulado, que a gente quer chegar mais fundo e avançar para a maior maturidade, não só para os líderes, a gente quer avançar isso para a igreja toda com o tempo. A gente cria filhos para autonomia, não cria? A gente não quer que os nossos filhos sejam eternos bebês. A gente quer que eles cresçam, se desenvolvam e sejam autônomos. Livres, conscientes, sábios em suas decisões. Mas que vão, não que fiquem. Ora, a maturidade espiritual passa por aí também. De sermos bebezinhos espirituais, sem saber nada o que fazer, precisando de toda a instrução o tempo todo, mas que cresçamos em maturidade, a ponto de alcançarmos o discernimento espiritual, a ponto de termos algumas visões claras a respeito do mundo, e diante da visão clara que podemos ter do mundo, da Escritura, da realidade à nossa volta, tomarmos as melhores decisões, como adultos espirituais. Paulo reclama disso na Bíblia, quando diz: olha, eu queria dar comida forte para vocês, mas eu tenho que dar leite ainda.
Eu queria que vocês fossem maduros, mas vocês são bebês ainda. Vamos avançar para a maturidade. E com certeza o avanço da maturidade dirá respeito da gente discernir a voz de Deus e a voz do diabo. O nosso avanço para a maturidade dirá respeito da gente, como a gente lida com as tentações, como a gente resiste, como a gente sai delas, como a gente foge delas, como a gente diz não para o diabo. Isso diz respeito da nossa maturidade. Para eu discernir que essa é a voz do diabo e não a voz de Deus, eu estou fora. Eu quero a voz de Deus. E aquilo que não for a voz de Deus, eu quero distância. Para isso eu preciso discernir. Porque o diabo também cita versículo. Eu preciso discernir. Com cuidado, com sabedoria, com oração. Mas discernir, entender. E com certeza, não vai ser com glórias e honras desse mundo. Essa não é a promessa de Deus. E principalmente, não vai ser tentando a Deus, colocando a nossa vida em risco, não usando a própria sabedoria bíblica, não usando a própria sabedoria humana, a inteligência humana, a ciência. Tem cristão anti-ciência, tem cristão anti-vacina, isso é uma loucura. Isso para mim é tentar o Senhor, meu Deus. Eu não vou vacinar o meu filho. Se eu não vacinar o meu filho, eu estarei tentando a Deus. Eu perdi um irmão com meningite, porque não tinha vacina. E pior do que não tinha vacina, foi que o governo da época da ditadura militar, no surto de meningite, dos anos 70 e 80, escondeu o surto, para não alarmar a população. Mas houve um surto nesse período de meningite, e meu irmão morreu em 89 com meningite. Aí eu não vou vacinar meu filho com uma vacina contra meningite? Ou contra a poliomielite? Ou contra todas as outras doenças? Só se eu quiser tentar a Deus. Só se eu quiser colocar a vida do meu filho em risco, achando que eu estou sendo super espiritual, dizendo que Deus vai protegê-lo. Não. Isso não é espiritualidade cristã. Isso é irresponsabilidade humana. Isso é o que a Bíblia chama de tolice. Não de temor de Deus. Não de obediência a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tome as vacinas. Faça exercício. Se alimente adequadamente. Às vezes os irmãos chegam no final da vida mal, péssimos. Pastor, ora para Deus me curar. Agora já foi, né, irmão? Agora já foi. Me dá vontade, é lógico que eu não falo isso. Não sou um pastor tão mau assim. Eu falo, vamos orar, irmão, para Deus. Mas olha, o irmão bebeu, o irmão fumou, o irmão se acabou de comer açúcar. O irmão agora está com a diabetes ruim, está com o coração falhando, está com o pulmão detonado, nunca fez exercício físico. Olha, irmão, não sei não, mas está ruim aí. Está ruim aí. Eu sei que eu não sou assim um grande exemplo, principalmente na parte do açúcar. Tem umas partes aí que eu vou bem, mas do açúcar para mim é difícil. Mas olha, eu preciso inclusive assumir a responsa de lidar com as minhas decisões, com as minhas consequências. Eu preciso assumir isso, porque são minhas. E eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. Nem usar o nome dele em vão. Outro texto, mas está aqui no contexto. Enfim, gente, eu queria que Deus nos abençoasse para a gente vencer essas batalhas espirituais. E isso sim, a gente precisa pedir ajuda a Deus. Porque um outro texto bíblico em Tiago diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa realidade do maligno, não dentro de nós, mas fora de nós, nos rondando,
ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos os anjos de Deus ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas ao nosso derredor, nós temos o diabo, que quer matar, roubar e destruir. E nós precisamos muito desses anjos de Deus ao nosso redor. Nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para a gente resistir às tentações do diabo, para a gente se manter firmes. Mas também há uma outra promessa, lá em Tiago mesmo, que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, nós temos de resistir, para que ele fuja de nós, e a gente siga a nossa vida, com Deus no comando de tudo. De tudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ser nosso Deus, nosso Pai amado. Obrigado por nos chamar para esse lugar de filhos amados. Obrigado por resolver aquilo que nós não resolvemos, não damos conta de resolver, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Mas o Senhor a garantiu por nós na cruz do Calvário. Mas Deus, nos dá força para vencer o diabo, para vencer as tentações, para vencer os dardos do maligno, para vencer as más sementes que o maligno quer plantar em nós. Nos ajude, Senhor, a vencer o diabo na força do Teu Espírito Santo, nessa mesma força que Jesus venceu, no poder que há no nome de Jesus, na sabedoria que há na Tua palavra, na instrução da fé, no apoio dos irmãos. Nos ajude, Senhor, a vencer o maligno e glorificar o Teu nome em tudo, para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. E que o Senhor te dê a paz. Amém.